que defende. Paulo Paim. Senador Jorge Viana, senadores e senadoras, eu vou fazer 2 registros, vou tentar ser breve, mas quero cumprimentar a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Estaduais do Rio de Janeiro. Eles aprovaram uma moção e nos encaminharam, mas eu achei importante aqui, senhor presidente, não é porque a moção vai na linha do nosso mandato aqui no Congresso em relação ao direito dos trabalhadores, dos aposentados e pensionistas e daqueles que são discriminados. Eles destacam aqui, principalmente, a luta que nós, não foi só eu, travamos pelo fim do fator previdenciário e, segundo a nota e a moção que recebo, vai na linha de que eles farão essa moção encaminhada também aos deputados federais, para que sigam o exemplo do Senado e votem o fim do fator previdenciário. Tomara que todos os sindicatos do Brasil fizessem o que esse sindicato fez. Não para mim, mas se dirigindo aos deputados federais, dizendo que eles terão uma enorme satisfação de encaminhar a moção de apoio, de solidariedade àqueles deputados federais que assumirem de público que vão votar o projeto que o Senado aprovou por unanimidade e está lá, que é o fim do fator previdenciário. Meus cumprimentos, então, ao Sindicato dos Trabalhadores das Universidades do Rio de Janeiro pela iniciativa. Eu espero que os deputados federais que gostariam de receber uma moção belíssima como essa, que se apresente no campo de luta, no bom sentido, ou no campo do diálogo, no campo do bom combate, no campo do bom debate, e assumam posição contra essa lei, que é a lei mais perversa inventada depois da ditadura, que é o famigerado fator previdenciário, que confisca pela metade o salário dos mais pobres, que só pega o regime geral da Previdência, só pega os seletistas. Ora, se a lei é tão maldita, eu vi até ministro dizendo que é uma lei maldita, e no caso foi o da Previdência, eu não entendo por que a Câmara não vota. Votem. A única saída é votar. Votem, e aí tenho certeza que vocês terão o carinho, o respeito da população. Quando eu ouço o senador Mozarildo, Vossa Excelência ir à tribuna, e dizendo que a população não quer votar em quem já está no mandato, eu acho que o critério não está correto. Tem que não votar naqueles que não querem ser coerentes com aquilo que pregam na época de campanha. Aí olhem a história de cada um. Por exemplo, eu duvido que tenha um parlamentar que na época de campanha disse que é a favor do fator previdenciário. Todos dirão que são contra, mas depois não votam. Aí tem que não eleger mesmo e mandar para casa porque não tem coragem de assumir a sua posição. Mas, senhor presidente, além dessa moção que eu deixo como registro, eu quero também destacar a importância que foi o Fórum Mundial dos Direitos Humanos, que se realizou aqui em Brasília, de 11 a 13 de dezembro, liderado esse fórum pela presidenta Dilma e pela ministra Maria do Rosário. Eu estive lá, mais de 700 entidades participaram, foram 369 atividades temáticas, 127 programações culturais, 9 debates específicos sobre temas de caráter internacional. Em 2014, o fórum foi lá decidido, vai ser em Marrocos, em 2015 na Argentina. Não temos nenhuma dúvida que foi um encontro forte, importante, significativo. Eu coordenei o debate num desses espaços sobre a previdência que queremos, o custo de vida dos idosos, para onde vamos com nossos benefícios, com a participação de especialistas e também
com a participação de centrais, federações, confederações e a Confederação Brasileira, COBAP, de aposentados e pensionistas. Lá também aprovamos uma moção por unanimidade de 6 pontos. 3 pontos é pedindo que a Câmara, repito de novo, aprove os 3 projetos que o Senado aprovou: fim do fator, política de valorização do benefício dos aposentados e reposição das perdas, repito, já esquecendo o passado. Pelo menos daqui para frente, que eles voltem a receber no futuro o número de salários mínimos que recebiam na época em que se aposentaram. Depois também entrou no campo da saúde, essa moção, no campo da educação e no campo da segurança, e o último foi o combate à corrupção. Que se quisermos, de fato, ter mais investimento para os idosos, para os aposentados, para os pensionistas, eu digo idosos, aposentados e pensionistas, porque nem todo idoso é aposentado. Na saúde, na segurança e na educação, é importante, claro, por isso, aquele plenário, por unanimidade, também tirou essa questão do combate à impunidade e à corrupção. Então, presidente, aqui nesse documento que eu deixo, para se ter uma ideia da importância desse debate, segundo projeção das Nações Unidas, entre 2000 e 2050, a população idosa brasileira sairá de em torno de 8% para em torno de 25%, enquanto que a juventude reduzirá em torno de 29% para 17%. E a adulta sobe um pouquinho, diminui, não sobe, de 66% para 64%. Em 2050, a população de 65 anos chegará a mais de 38 milhões de pessoas. E é bom lembrar que o Estatuto do Idoso, que nós aprovamos por unanimidade, eu tive a alegria de ser o autor e o presidente Lula sancionou, não é 65, é 60. A pessoa considerada idosa. Consequentemente, esse número 38 milhões já ultrapassa os 50 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Em 2025, na população brasileira, haverá mais de 50 adultos com 65 anos ou mais para cada conjunto de 100 jovens. Em 2045, o número de pessoas idosas vai ultrapassar o número de crianças. Alguns dados que nós podemos citar aqui que preocupam de fato a todos. Faltam geriatras em nosso país. Temos um geriatra para cada 5 mil idosos. A Sociedade Brasileira de Geriatria, e estava lá presente um dos especialistas, recomenda 1 cada 1.000. E nós temos 1 cada 5 mil. Pelo menos 5 milhões têm problema de saúde e precisam de acompanhamento de um geriatra. Os números mostram que falta 5 mil médicos nessa área. O país ganha todo ano quase 800 mil idosos. E por isso eu sempre defendi aqui o programa da presidenta Dilma, Mais Médicos. E que bom que a Casa aprovou e nós estamos aí com uma quantidade de médicos não atendendo ainda a demanda do povo brasileiro, mas importante. As comissões do direito do idoso da OAB informam também que recebem em todos os estados denúncias inúmeras de agressão contra os idosos. E aí eu já vou terminar, senhor presidente, dizendo que é lamentável que mais uma vez tivemos que ir lá dizer e aqui confirmar que a agressão contra o idoso vem principalmente da própria família. 85% das agressões vêm da própria família. Aí as agressões são das mais variadas formas. Se apropriam do cartão de crédito, retirada indevida de rendimentos, espancamentos, agressões, se apropriam dos prédios, no caso da casa, do carro, do idoso. Enfim, essa situação nós temos que enfrentar cada vez mais de peito aberto, buscando que as pessoas possam viver e envelhecer com dignidade. Senhor presidente, como é um documento longo, eu só peço a Vossa Excelência que considere na íntegra esse documento, que é fruto da decisão do Fórum Mundial
dos Direitos Humanos, que teve um carinho especial com esta questão do idoso e apontou caminhos, inclusive aqui dentro do documento, para combater a violência em relação ao idoso. Era isso. Obrigado, presidente. Considere na íntegra, por favor. Será considerado na íntegra, conforme regimento, e queria cumprimentar Vossa Excelência. Hoje é aniversário do Papa Francisco. Tive com ele há pouco mais de uma semana, uma audiência privada, junto com o bispo Dom Moacir. Um dos temas das preocupações dele, a situação dos idosos no mundo e das crianças. E conversei muito com o bispo Dom Moacir. Os governos, a sociedade não está preparada para o envelhecimento da população, que não é uma coisa pejorativa, é uma conquista. O nosso povo está vivendo mais. E as famílias precisam se preparar para cuidar dos idosos, coisa que o Brasil não tinha. Agora, tem muitas casas de pobres e até de pessoas que têm recursos materiais que viraram quase como um depósito de idosos. Lá na minha casa, nós cuidamos muito do meu pai e da minha mãe, Tião, eu, minha irmã e as pessoas que nos ajudam. Tem gente que tem condição financeira e não cuida. E tem outros que querem cuidar e não têm condição material. Temos que ter treinamento nas prefeituras, nos governos, no governo federal. Tem que ter políticas públicas, porque o Brasil está passando a ser agora, como é a Europa, um país onde as pessoas vivem mais e envelhecem. E não tem condição, porque começam a depender e não tem a devida política. Parabéns, senador Paim. Vamos trabalhar esse tema. Eu, ano que vem, se Deus quiser, vou trazer muitas vezes esse tema para a tribuna, porque não conheço ainda as políticas que preparam o Brasil para lidar com as pessoas idosas.